aí que eu posso falar do Petroflash. Bom, então, primeiramente, boa tarde. Como o professor Engel me falou, me chamo Tawane e o professor Engel e o Aníbal me convidaram para fazer uma apresentação para vocês. A apresentação, então, é para dar uma outra perspectiva para vocês sobre desenho assistido por computador. Então, primeiro eu vou falar para vocês algo que vocês já viram, que é a ementa do curso. Vocês vão estar usando algum software vetorial, por exemplo, AutoCAD, para criar, então, peças em 2D e em 3D. E vocês também vão estar aprendendo a ler e interpretar desenhos técnicos. E como que vocês podem usar o conhecimento que vocês vão aprender? A minha ideia é que vocês usem máquinas de corte. Máquinas como torno, fresa, cortadora laser ou CNC. Então vocês estão aprendendo a desenhar a peça e depois vocês podem usar máquinas de corte para criar a peça de fato. Então, dependendo de que máquina vocês vão usar, vocês vão criar a peça de forma diferente. Se eu for usar um torno, por exemplo, quando eu vou entrar no AutoCAD, eu vou desenhar uma peça em 3D com um eixo central e uma vista lateral cortada. Eu não preciso desenhar a peça toda, porque o torno entende que a peça ela tem um eixo central e que o desenho gira em torno desse eixo. E já se eu for usar uma cortadora laser, ela corta só em 2D, então eu não consigo desenhar em 3D, só se eu quiser visualizar, mas a peça final ela tem que estar em 2D. Então, dependendo da máquina que você usa, você já entende como que você tem que criar a peça para ela. Então, você economiza um tempo. Ou até você usa um conhecimento que você não tinha adquirido. E eu vou estar explicando hoje sobre cortadora laser, porque é a máquina que eu estou trabalhando no projeto com o Aníbal, e a gente tem essa máquina aqui na UDESC. A cortadora que a gente tem, ela é a gás, então ela usa CO2 e ela tem uma potência de até 60 watts, o laser dela, e ela corta até 10 milímetros. No momento a gente está trabalhando com MDF de 3 milímetros. E como que funciona então a cortadora laser? Vocês podem pensar que ela serra o material, mas na verdade não é isso que ela faz. Ela tem o laser dela e o laser ele vai estar concentrado numa área bem pequena com uma alta intensidade de calor. Então, por exemplo, na madeira, quando o laser passa para cortar, ele transforma o estado do material. Então, de sólido, a madeira ela vira vapor. Ela trabalha, então, com sublimação térmica para cortar. Não é que ela serra, ela sublima o material que ela está trabalhando. E como que funciona para formar o laser? O laser é formado na parte de trás da máquina. Então, aqui eu tenho uma foto da parte de trás da nossa máquina aqui do laboratório. E vocês veem que ela tem 2 tubos. No tubo externo, a gente tem uma passagem de água. E essa passagem de água ela passa por um trocador de calor. E ela vai resfriar o tubo interno. No tubo interno é que eu vou ter a geração do laser. Então eu vou ter essa mistura gasosa ali no interior do tubo e eu vou dar uma carga elétrica nessa mistura. Então essa mistura de gases ela fica excitada e assim ela forma a luz de laser infravermelho. Essa luz ela vai viajar então na horizontal e ela vai colidir contra os espelhos que a gente tem ali dentro na máquina. E esses espelhos eles vão refletir esse feixe de luz na vertical. Então o feixe de luz ele vai passar pela lente da nossa cortadora, que ela tem uma curvatura, então ela vai captar todo esse feixe de luz e vai afunilar esse laser de tal forma que ele bata numa área bem pequena, com uma alta intensidade de calor. Fora isso, no nosso cabeçote de corte, a gente tem essa parte aqui que é uma entrada de ar. Em outras máquinas pode ser uma entrada de gás como nitrogênio, mas aqui a gente está trabalhando com ar. Então esse ar ele entra por essa entrada e ele ajuda a proteger a lente contra a fumaça, ou contra detritos que ocorram de subir aqui quando você estiver cortando. E esse afunilamento aqui que a gente tem no cabeçote de corte também, na boca, o gás que entra por aqui, então, ele é afunilado e ele entra como se fosse jateado. Então, esse gás que é jateado aqui, ele ajuda a gente a evitar chamas quando a gente estiver cortando, para não carbonizar o lado do nosso material, e também a evitar que o material carbonizado fique na fenda do corte. Então, ajuda nisso. E outra coisa interessante que a gente tem aqui também, é esse conceito de distância focal. A distância focal vai ser a distância da nossa lente até o ponto que a gente tem de maior energia do laser. Então, essa distância focal vai ajudar a gente a ter uma eficiência de corte e a fazer um corte limpo. E essa distância focal ela tem que estar exatamente na distância da lente até a superfície do nosso material ou um pouco mais abaixo dele. Porque se a nossa distância focal ela estiver errada, ela não vai cortar o material. Então a gente vai ter que passar o laser 2 vezes para ele conseguir cortar o nosso material. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês do que aconteceu. Quando aconteceu dessa distância não atingir o limite certo. Porque ela depende de 3 coisas. Ela depende da curvatura da nossa lente, ela depende da distância da lente até o bocal do cabeçote de corte e do bocal do cabeçote de corte até a nossa superfície que a gente está trabalhando, o nosso material.
Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Ok. Então, agora eu vou falar sobre como que ocorre a gravação e o corte no material que a gente está trabalhando com madeira, no caso, né? A gravação, sim, pode falar. Mas a distância focal é padrão? Tipo, o que vai fazer o erro da distância focal vai ser a distância que está o negócio que você quer cortar até a ponta Isso, da máquina, né? ela não é padrão, porque para cada material a gente tem que trocar a distância focal. Então, se eu estou trabalhando com MDF de 3 milímetros, eu calculei que a distância focal vai ser mais ou menos 6 milímetros. Então, eu coloquei 4 chapas de metal, depois eu vou mostrar no vídeo, coloquei 4 chapas de metal e eu coloquei o laser naquela distância. Então, tem que fazer um cálculo baseado naquelas distâncias. Daí eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que não seria tão interessante. Mas, alguma outra dúvida? Bom, daí falando então sobre o corte e a gravação. A gravação vai ser um desenho que eu vou fazer no meu material. Ele não vai chegar a atravessar toda a espessura. Por quê? Porque eu vou estar com uma potência de laser menor e uma velocidade maior. Então, como está numa velocidade maior, o laser não vai ficar tanto tempo no local e ele não vai conseguir cortar a peça. E quando eu trabalho com corte, eu vou usar uma potência maior e uma velocidade menor. Assim, o laser fica mais tempo no local e ele consegue cortar a peça. E aqui eu tenho uma tabela de gravação. A gente faz uma tabela de gravação para cada material que a gente vai trabalhar, porque a gente está estudando aquele material. Então, para um MDF de 3 milímetros, eu tenho essa referência teórica. Eu tenho que, se eu quiser uma gravação mais clara, eu uso uma potência 15 e uma velocidade 150. E se eu quiser uma gravação mais escura, eu uso uma potência de 15 e uma velocidade de 50. E aqui embaixo vocês podem ver que ele meio que furou o material, mas na verdade é que as linhas, cada uma delas, elas têm uma distância de 0,08. Então, quando eu coloco essa potência de 45 e essa velocidade de 50, acontece que ele acaba retirando o material, mas não é que ele cortou, ele só fez uma retirada do material. Então, essa potência e essa velocidade já não são boas para fazer uma gravação. Agora vamos falar sobre os tipos de máquinas de corte a laser. Então, aqui a gente tem no laboratório, é de gás, e ela trabalha com materiais orgânicos, então ela não corta metal. A gente trabalha só com MDF, acrílico, dá para trabalhar com couro, com tecido, papel e vidro. A gente tem o laser de diodo, que é mais, o pessoal usa mais para hobby, então é para coisas mais finas, assim, gravações simples, então trabalha com papel, feltro e MDF de 3 milímetros. Agora a gente já vai para um ramo mais industrial, então máquinas maiores, que é o laser de fibra, ele corta metais, então ele trabalha com aço carbono, aço inox, alumínio, latão e cobre. E a gente também tem o laser de vanadato, ou INDIAG, que são mais caros, então ali mais específico para engenharia. Então a gente tem gravações técnicas e profundas em metais e plásticos da engenharia. E agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo que eu tenho postado no YouTube, desde o zero criando um projeto até o corte e a montagem dele. Então vou abrir aqui o vídeo para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está sem som, acho que é melhor sem som. Daí aqui eu comecei abrindo o software, eu estou usando um software chamado Inkscape. Mas a mesma coisa que eu fiz nesse software você consegue fazer no AutoCAD. É o mesmo processo, porque você vai desenhar o que você quer ali, a sua peça, e depois você consegue exportar no mesmo formato no AutoCAD também. Eu só usei esse por conveniência. Daí o que eu vou fazer aqui é um jogo didático, um kit sobre frações. Então eu comecei fazendo 3 retângulos de 6 centímetros por 18 centímetros e depois eu vou dividir em frações. Então nesse primeiro retângulo aqui da esquerda eu vou estar dividindo ele em um terço. Então são 3 partes de um terço cada. E daí vocês devem estar se perguntando por que eu criei um quadrado e daí eu vou estar deslocando ele para fazer as linhas. Por que eu estou fazendo esse processo? Deixa eu mostrar. Daí eu estou deslocando o quadrado e depois fazendo uma linha embaixo dele. Por que eu fiz isso? Porque se eu fizesse 3 quadrados para montar o retângulo, na hora que eu fosse cortar, o laser ele ia fazer esse quadrado aqui, certo? E depois ele ia cortar esse quadrado aqui, só que ele ia passar 2 vezes a linha no mesmo local. Então, o que acontece? Quando a gente corta o material, ele é deslocado, ele sai da madeira, certo? Ele cai na máquina. Então, se eu corto esse quadrado aqui e depois eu passo um laser aqui de novo, se esse quadrado aqui ele caiu no fundo da máquina e o laser passar aqui, ele vai cortar o material que está lá embaixo. Então, não tem como fazer isso. Então, o que a gente pensa quando a gente vai fazer o corte? Quando a gente está fazendo desenho, a gente tem que primeiro
primeiro fazer o corte de dentro e depois o corte de fora. Então a gente tem uma regra. Primeiro a gente grava tudo que a gente tem que gravar, porque o gravado ele não é corte, então não tem problema. Então primeiro a gente grava de dentro para fora e depois a gente corta sempre de dentro para fora. Daí ali terminando de fazer os quadrados, depois eu vou fazer as frações usando a ferramenta aqui de colocar texto. Dessa verana aqui, né? E daí, quando você for cortar, pense que você vai encaixar de volta essas peças no nosso quadrado. Então eu achei melhor de fazer um canto na peça em que eu não preciso levantar a tábua para colocar as frações. Que daí eu consigo colocar o dedo aqui e puxar a peça para fora. Então eu vou fazer um círculo, né? Um semicírculo. E eu vou fazer um retângulo para daí eu conseguir colocar ali. Vou mostrar melhor, né? Daí eu vou usar a diferença para ficar só uma das partes. Colocando ali, acho que vocês conseguem entender melhor. Vai ficar a tábua com os 3 retângulos no buraco, né? Quando eu for encaixar, então, eu não preciso, quando for tirar, levantar a madeira para cair as peças. Eu só coloco a mão ali e puxo para fora, né? Bom, depois que eu terminei a peça, essa logo que eu coloquei aqui, KitDit, eu coloquei uma imagem no Inkscape e depois eu usei uma ferramenta chamada Traçar Bitmap. Então ela vetoriza já a imagem para mim, eu não preciso fazer ponto por ponto e desenhar ela. Eu já vetoriza, por isso que eu achei interessante mais usar esse software em vez do AutoCAD. Daí aqui eu mostro para vocês as camadas do projeto. Então, numa camada eu coloquei todos os números, em outra camada eu coloquei um dos retângulos e a outra no outro. Daí aqui eu mostro para vocês, né? Bom, depois que a gente termina de fazer o desenho, então, a gente vai importar o arquivo e a gente importa o arquivo em DXF. Porque a máquina que a gente tem ali no laboratório, ela aceita só DXF. Então, e o software da máquina que a gente está trabalhando é o LaserCut 5.3. Então aqui eu vou importar o arquivo e ele abre dessa forma. Daí quando a gente abre o arquivo, a gente consegue fazer 3 coisas. A gente consegue inserir ou excluir elementos. Então, por exemplo, se eu me arrependi de ter feito lá no Inkscape esse semicírculo aqui, eu posso vir e excluir. Ou se eu quiser pendurar isso aqui num quadro depois, eu posso vir aqui com essa ferramenta de círculo e colocar os círculos aqui dentro, então eu consigo depois modificar. Se eu quiser fazer coisas mais simples, por exemplo, eu quero só fazer um furo numa peça, eu não preciso ir lá no software, no Inkscape, desenhar um círculo, importar aqui, para daí eu conseguir passar para a máquina. Eu simplesmente já venho aqui no software, já faço o círculo e depois importo para a máquina. Daí essa é uma das opções. A outra opção que eu posso fazer também é trocar o ponto de origem. O ponto de origem, ele sempre fica aqui à esquerda acima. O ponto de origem é como se fosse o 00 no plano cartesiano. É ali que a máquina começa a entender de onde que ela tem que ir para cortar ou gravar. Então, a gente deixa sempre na esquerda acima, porque os humanos eles tendem a olhar da esquerda para cima, da direita para baixo. Então, essa é uma conveniência. Outra coisa que a gente também consegue fazer é separar em partes o que a gente vai gravar e o que a gente vai cortar. Então, aqui eu vou deixar para mostrar para vocês. Primeiro, o que eu pensei? Primeiro eu vou gravar a logo, que é o nosso KitDit. Depois eu pensei em gravar as frações desse lado, depois dessas frações e depois essas aqui. E aí eu terminei todos os gravados. Então eu começo a pensar em cortados, né? Então eu vou cortar primeiro essas linhas aqui internas, depois esse retângulo, depois as linhas internas aqui desse retângulo, depois aqui fora, a mesma coisa, as linhas internas desse retângulo, a parte de fora e por fim esses semicírculos. Então essa foi a forma que eu coloquei. Daí a gente escolhe e aqui a gente coloca se vai gravar ou cortar e a gente escolhe que intensidade a gente quer e que potência a gente quer. Então, para gravar eu coloquei uma velocidade 100 e uma força 15 e para cortar eu coloquei uma velocidade 20 e uma força de 100.
Daí depois que a gente termina de decidir, escolher o que a gente vai cortar, como que a gente vai gravar, a gente faz um download para a máquina. Então eu venho aqui no botão download, daí eu vou excluir todos os projetos que tinham anteriormente para não ter interferência e eu coloco o meu. Daí a partir do momento que eu baixo esse arquivo lá para minha máquina, daí eu já não preciso mais mexer no computador. Daí eu já vou direto para ela começar a fazer o projeto. Então aqui ela demora um tempo, porque o projeto tem mais detalhes, tem mais pontos. Daí quando ela termina de compilar, eu já vou para a máquina. Bom, quando eu ligo a máquina, vocês vão ver que o 00 da máquina, ele fica lá na direita em cima. Daí, como eu coloquei no meu desenho que o meu 00, ele é na esquerda acima, eu tenho que trocar esse ponto. Então, o primeiro passo que eu faço é trocar o ponto de origem na máquina. Depois disso, eu vou ajustar a distância focal dela. Então, eu vou subir o laser para ter espaço para eu arrumar e eu vou colocar 4 plaquinhas de ferro para fazer essa distância de 6 mm que eu calculei. E daí eu ajusto o laser nessa distância. Depois de fazer a distância focal e o ponto de origem, eu vou testar a área do meu desenho. A área do meu desenho é uma folha 4. Então, quando eu for testar, a máquina tem que me mostrar que tem um espaço de uma folha 4. E eu sempre tenho que testar esse espaço porque ele tem que caber dentro do meu material. Então, vocês veem que eu tenho a chapa de MDF e o espaço que eu vou desenhar, ele cabe dentro dela. Então, a gente testa antes. E aqui ele vai começar a fazer primeiro o que eu falei pra vocês, a gravação, depois o corte interno, depois o corte externo. E deu mais ou menos uns 35 minutos dela fazendo isso. Então a maior parte desse vídeo é a máquina bem devagarzinho, fazendo todo o trabalho dela, como uma querida. Então assim, é bem demorado. E tem que permanecer do lado da máquina o tempo todo. Então eu fiquei 35 minutos ali olhando pra ela, fazendo o trabalho dela, porque ela pode cometer algum erro. Pode ser que alguma coisa que eu coloquei pra ela gravar, ela comece a cortar. Então eu vou perder meu projeto, então tem que parar na hora que isso acontecer. Ou pode ser que eu coloque, vocês viram que eu coloquei meu ponto de origem bem em cima, na esquerda acima, bem perto da lateral da máquina. Então pode ser que em algum momento o cabeçote dela bate na lateral da máquina e ela vai desviar todo o meu desenho para a direita. E daí eu vou perder meu desenho. Então tem que prestar atenção nisso e parar a máquina quando acontecer. Daí enfim ela vai terminar de fazer aqui e eu vou deixar vocês com a parte de corte porque é mais rápida, né? Pra vocês verem como ela vai cortar. E ela demora bastante. Aqui ela vai começar a cortar. Daí uma coisa que eu quero que vocês percebam é que lembra que eu falei que se a distância focal está errada, você vai ter que passar para cortar 2 vezes? No caso, esse não foi o problema aqui, mas aconteceu. A nossa chapa, do jeito que ela foi armazenada, ela ficou torta. Então tem lugares dela que tá mais elevados do que o outro. Então, por mais que eu tenha colocado a distância focal certa, tem lugares que ela não cortou direito. Então, quando isso acontece, antes de tirar a chapa do lugar dela, do centro de origem, eu testo para ver se o material vai cair. Então eu dou umas batidinhas e vejo se o material soltou da chapa. Eu não fiz isso, porque eu estou aprendendo ainda. Então, quando isso acontecer, se ele não soltar, eu teria que passar o laser 2 vezes no mesmo lugar para ele cortar. Então, como eu não percebi isso, eu vou tirar o desenho da chapa e vou mostrar para vocês a dificuldade que deu para tirar. Ele chega a rasgar o MDF. Então aqui ele termina de cortar, ele vai fazer semicírculos, depois o quadrado final. E finalizado. Daí agora a gente passa para a parte da montagem. Daí eu vou destacar a peça para vocês e mostrar. Ali vocês viram, né? Que aqui eu mostrei que o desenho que ele fez, o teste que ele fez, deu exatamente o tamanho que ele cortou depois. Daí, ó, pra destacar ele não ficou solto, tem que fazer uma força, ó.
Você vê que eu vou levantar a peça e nenhuma peça cai, eu tenho que empurrar elas. Isso aconteceu porque a chapa estava torta e daí a distância focal não foi suficiente. Bom, esse eu vou tirando, né? Depois eu vou montar. Daí esse seria um kit, né, para aprender frações. Inclusive a gente vai usar ele, acredito que essa sexta-feira. Bom, a parte do vídeo era isso. Daí, para terminar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre cortadoras laser em geral. O que a gente consegue fazer com uma cortadora laser, então? Vocês viram um exemplo, né? Mas a gente consegue fazer gravação em couro, então a gente consegue fazer carteira, a gente consegue fazer agendas, kit de escritório, a gente consegue fazer organizadoras, porta-canetas, caixas, embalagens. A gente tem uma caixa feita lá, com cortadora laser. Carimbos de borracha também, a gente consegue trabalhar com corte de moldes em acetato para pintura em paredes ou tecidos. Jogos pedagógicos, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Modelos moleculares, então peças de encaixe para demonstrar estruturas químicas ou mecânicas. A gente consegue fazer robô de madeira também, engrenagens. Letreiros em acrílico e decoração de festa, então nome em MDF, topo de bolo. E aqui é um exemplo visual do que eu falei para vocês antes. A gente pode fazer uma visualização em 3D no AutoCAD, só que quando a gente for cortar, a gente tem que fazer todas as nossas peças em 2D. Então, pode ser que você perca um tempo fazendo em 3D, mas se é importante para você visualizar, você pode fazer. Mas na indústria, se você quiser fazer direto em 2D, você acaba economizando tempo. E aqui são os exemplos que eu falei antes, né? Tá, agora a perspectiva, enfim, que eu queria passar com vocês concluindo é: vocês vão aprender a desenhar no AutoCAD as peças, então vocês usam uma cortadora a laser para criar a peça de vocês. E o que vocês podem fazer com isso? Vocês podem abrir uma empresa, vocês podem abrir um negócio ou fazer um projeto de extensão. No caso, eu estou participando então de um projeto de extensão chamado Kit DIT. Ele é aqui da UDESC CESP mesmo. E explicando sobre o nosso projeto, né? Ele acontece no laboratório Ineco. Então, caso vocês não conheçam o laboratório, essa é a aparência dele. E aqui atrás fica a nossa cortadora laser. Então, caso vocês queiram conhecer, vir no laboratório depois, sejam bem-vindos para conhecer mais projetos também. E explicando então sobre o projeto, a gente faz kits didáticos manipuláveis, tanto para ensino infantil, fundamental e médio. Então, aqui são alguns exemplos que a gente fez. O mapa do Brasil, quebra-cabeça dele. A gente fez aqui um kit sobre o número π, então a gente mede ali o diâmetro e o perímetro e calcula o número π. E aqui a gente tem um ciclo trigonométrico, para a gente aprender sobre tangente, cotangente, cosseno, seno. E como está funcionando o projeto? A gente vai até as escolas e a gente conversa com os professores que dão aula em sala de aula. O que você está ensinando agora que você precisaria de um kit que vai te ajudar a ensinar o aluno? Daí o professor responde, por exemplo, eu quero um kit sobre o número π para ensinar os meus alunos. Então a gente vai para o laboratório, cria o kit e a gente faz alguns guias. Um guia para ensinar o aluno a usar o kit e um guia para o professor ler e ensinar, saber como ensinar o aluno a usar o kit. Então a gente faz esses manuais e a gente também faz algumas reuniões, né, algumas oficinas práticas com os professores de como usar o kit antes deles irem para a sala de aula, para eles já irem preparados. E por fim, a gente grava alguns conteúdos para postar no YouTube e no Instagram. Então o vídeo que eu mostrei para vocês agora, ele está no YouTube, no canal Ineco. Então vocês podem estar olhando lá, tem alguns outros vídeos. E a gente tem no Instagram mais sobre a cortadora, explicando melhor sobre a cortadora, sobre o projeto. Então fiquem à vontade para acompanhar. E muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Bom, pessoal, uma aplicação, né, do que a gente vem desenvolvendo aqui. Como a Tawane falou, né, tem uma ligação muito direta, né, a visão em 2D e 3D, né, uma questão muitas vezes só da profundidade,